Olá, boa tarde a todos. Tivemos alguns probleminhas técnicos. Retomando, meu nome é Everson, sou fisioterapeuta de formação, tá? Sou especialista em terapia intensiva e mestre em ciência da reabilitação. E hoje nós vamos conversar sobre a anatomia humana. O conhecimento da anatomia humana, ela é imprescindível para o desenvolvimento das habilidades e competências de qualquer profissional da área da saúde. E esse profissional da área da saúde, em específico, no caso, nós fisioterapeutas, devemos estudar o corpo humano por meio de várias abordagens anatômicas. E nesse contexto, é fundamental compreender a importância desse conhecimento anatômico para que a gente possa desenvolver as habilidades de avaliação, as habilidades de conduta, para que nós podemos ali oferecer o melhor ali para o nosso paciente. Além de conhecer, claro, a linguagem, e descrever aí a abordagem inicial desses estudos do corpo humano para que a gente possa elaborar relatórios, discussões de caso. E com isso, hoje, nossa aula ela tem como objetivo, tá, identificar os principais níveis de organização do corpo humano, definir as especialidades em anatomia humana e utilizar aí os termos anatômicos para descrever o plano de secção, regiões do corpo, posição relativa e posição anatômica. Para que você possa compreender a anatomia do corpo humano, é necessário a gente conhecer da menor até a maior dimensão de seus componentes, os quais são usualmente distribuídos em níveis organizacionais. Nós temos aqui o nível organizacional a nível celular, a nível tecidual, a nível órgão, a nível sistema e a nível organismo, que é onde ele junta todos os outros níveis para a formação aqui de um indivíduo. E na anatomia, há duas categorias amplamente consideradas. A gente tem a anatomia microscópica, tá? Que é aquela que utiliza-se de lentes de aumento do microscópio, claro, para visualizar ali estruturas o qual não conseguimos ver a olho nu. E a anatomia macroscópica, que é a que nós vamos estudar, que elas são consideradas estruturas visíveis a olho nu. E dentro dessa abordagem da anatomia macroscópica, nós temos várias divisões de anatomia. Uma delas é o que a gente chama de anatomia de superfície, que é onde ela considera pontos específicos, tá, para que nós conseguimos determinar os órgãos que estão ali por baixo, ou então até mesmo as estruturas que passam por ali, como, por exemplo, aqui a região da área cardíaca, tá? Ou então aqui da região da área inguinal, onde nós temos passagem ali da artéria femoral, enfim, de várias áreas. Além disso, nós temos a anatomia topográfica, que ela estuda, as características internas e externas de cada estrutura aqui do nosso corpo, como, por exemplo, o tórax. Tá? Então, internamente ao tórax, nós vamos ter o pulmão, nós vamos ter o coração, nós vamos ter os grandes vasos, o sistema linfático. Tá? Então, a gente tem vários órgãos dentro aqui da nossa anatomia topográfica. E, além disso, nós temos a anatomia sistêmica, que é ela que estuda os órgãos, os sistemas do nosso organismo, como o sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema urinário, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, e com isso nós conseguimos determinar a sua localização, sua estrutura e um pouco da sua função, já que a função já entra na parte da própria fisiologia. Além das abordagens descritas anteriormente, tá, nós temos aqui ainda também a anatomia do desenvolvimento do embrião, ou melhor, que a gente chama de embriologia, onde a gente vai estudar as fases, de todo o desenvolvimento de um ser humano, desde a sua concepção até o seu nascimento. A anatomia comparativa ou comparada, que nós vamos pegar o membro de um
indivíduo e compará-lo com um membro de um outro indivíduo. No caso da imagem, eu tenho o braço ou o membro superior de um ser humano comparando com aqui o membro de um gato, tá? Isso é a anatomia, que a gente chama de anatomia comparada. E o que nós vamos utilizar bastante ao longo aí da nossa vida profissional de fisioterapia e, na medida do possível, nós vamos mostrar, tem aula também, a anatomia radiográfica ou anatomia por imagem, que a gente vai identificar as estruturas, né, seja ela em 2D, no caso do raio-x, seja ela em 3D, no caso de uma tomografia, né, com reconstrução em 3D, né, ou então, no caso de uma ressonância magnética. E com isso, nós conseguimos identificar as estruturas e as possíveis alterações anatômicas que acontecem ali dentro dessas estruturas. Dentro da anatomia, algo extremamente importante, tá, é a terminologia anatômica. Então, a anatomia, ela é uma ciência que vale essencial observação e descrição de tudo aquilo que se vê. Mas essa descrição de tudo aquilo que se vê, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela precisa seguir um padrãozinho. Então, em meados do século XIX, havia mais ou menos 20 mil termos anatômicos consignados, ou seja, praticamente em cada país havia um nome para aquela mesma estrutura ou aquela mesma região de um indivíduo. E com isso ocasionava o quê? Muito conflito. E em 1895 que ocorreu a primeira tentativa de uniformização, ou seja, foi a primeira vez que juntou-se anatomistas para que universalizassem todos os termos anatômicos. E logo em seguida, em 1933, 1936, 1950, né, foram realizadas várias revisões e em 1955, em Paris, que foi aprovada a primeira nomenclatura anatômica oficial, ou seja, o que era dito em uma estrutura em um país, claro que teria que ser traduzido ao seu vernáculo, seria a mesma estrutura no outro país, com um nome equivalente. Tá? E com isso, a cada 5 anos de realização, a cada 5 anos, há realizações de congressos internacionais de anatomia, aonde são feitas revisões, tá? E se, claro, for possível, essas alterações das nomenclaturas. As nomenclaturas modernas, tá? Ela tem que adotar a linguagem primária, o latim. Então, ela tem que vir do latim. E a partir daí, toda a estrutura pós-latim, ela é traduzida para o próprio vernáculo, como, por exemplo, os músculos intercostais. Se nós formos traduzir isso para o latim, ou melhor, quando foi, né, dado esse nome para esses músculos em latim, ficava intercosto, tá? Ou seja, traduzindo ao pé da letra, né, entre as costelas. E aqui no Brasil, traduzindo aqui para o nosso vernáculo, ficaria os músculos, porque é um músculo, e são intercostais. Então, os nomes, ele tem que vir com o tipo, né, de estrutura que está sendo visualizada e aonde está essa estrutura. Nesse caso, nós temos um músculo, tá, que ele fica onde? Entre as costelas. Então, a gente chama de músculo intercostal. Tá? E quando nós falamos também da terminologia anatômica, a gente tem que lembrar que não necessariamente, ou melhor, nós não vamos conseguir visualizar isso de forma interna. A gente vai ter que representar isso de forma da anatomia de superfície. Existe uma nomenclatura relacionada a cada região do nosso corpo, tá? Ou seja, refere-se a cada estrutura que contém ali dentro do nosso corpo. Como, por exemplo, já havia falado antes, a virilha. A virilha, ela é chamada de região inguinal, tá? Ou seja,
tudo que passa naquela parte está relacionada à região inguinal, como, por exemplo, nós temos ali o ligamento inguinal, ou até então uma patologia que seria a hérnia inguinal. Então a gente já sabe que a região da virilha, né, ela é denominada na anatomia de superfície como região inguinal, logo a gente sabe que a hérnia inguinal está localizada na virilha. E nessa imagem, a gente consegue visualizar várias outras regiões, como, por exemplo, a região tarsal, que é a região do pé, tá? A região cefálica, que é a região da cabeça. Por exemplo, hidroencefalia. O que, que é isso? É líquido, líquido, encéfalo, na cabeça. Tá? Então, cada região com a sua denominação vai fazer com que haja, né, a localização exata e o seu acometimento. Tudo bem? Logo, já visualizando aqui essa imagem, notem, né, que esse homem aqui representado, ele adota um padrão de posicionamento. Tá? Esse padrão de posicionamento, a gente chama ele de posição anatômica. Tá? Como a imagem anterior, aqui a gente tem a representação dessa posição anatômica. Tudo que nós formos estudar na anatomia, ela adota como primeira posição ou posição principal a posição anatômica. Tá? E essa posição anatômica, ela é determinada da seguinte forma: com o corpo ereto, os pés juntos, os braços ao lado do corpo, as mãos espalmadas com a palma da mão voltada para a frente e o olhar para o horizonte, tá? Então, repetindo mais uma vez, nós temos a posição anatômica e a partir dessa posição anatômica que são feitos os estudos anatômicos e ela é organizada de forma metodológica. Então, esse indivíduo ele tem que se encontrar em posição ereta, com os pés juntos, com os braços ao lado do corpo, com as mãos espalmadas e o olhar ao horizonte. Tá? Essa aqui seria a nossa posição anatômica. Qualquer referência de anterior, posterior, lateral direito, lateral esquerdo, né, superior, inferior, ela parte desta posição anatômica. Tá? Mais uma vez, repetindo, isso é muito importante, precisamos gravar isso: corpo ereto, com os pés unidos, braço estendidos ao lado do corpo, mãos espalmadas, tá? E o olhar para o horizonte. Tá? O olhar para o horizonte é aquele olhar infinito, né? Com a cabeça bem retinha. Esse seria aqui esse olhar. Tudo bem? E a partir daqui, ainda falando sobre a anatomia de superfície, nós temos a divisão aqui do nosso abdômen. Esse nosso abdômen, ele pode ser dividido em 4 quadrantes, onde nós temos o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. Cada quadrante, tá, ele é responsável por armazenar, ou melhor, alojar alguns órgãos, como, por exemplo, aqui no quadrante superior direito, nós temos o lobo hepático direito, a vesícula biliar, a porção do estômago, ou melhor, a porção pilórica do estômago, tá? A região da flexura hepática, um pedacinho, tá, ali do nosso cólon ascendente e do cólon transverso do intestino grosso.
e isso faz com que nós localizamos cada quadrante e durante um exame físico de palpação abdominal, nós conseguimos determinar exatamente a região específica de cada alteração aqui, ou de cada órgão. Já quando nós dividimos esse quadrante abdominal em 9 partes, tá? Nós temos de forma mais específica ainda cada região ou cada parte de órgão que se encontra em cada uma delas. Nesse caso, nós temos aqui, ainda no quadrante superior direito, nós temos o hipocôndrio direito, tá? Para ficar mais fácil da gente entender essa divisão, a gente faz o seguinte, nós passamos duas linhas horizontais, tá? Ligeiramente abaixo da nossa caixa torácica, praticamente 2 a 3 dedos abaixo ali do nosso osso externo, esse osso que fica bem aqui na frente, tá? A gente traça uma linha horizontal. E a mais ou menos um dedo abaixo da nossa cicatriz umbilical, a gente traça também uma outra linha aqui horizontal. Dividimos o nosso abdômen em 3 partes, tá? E para que a gente consiga dividir esse nosso abdômen em 9 partes, são duas linhas verticais, aonde elas vão passar exatamente na linha, ou melhor, a 4 dedos do osso externo para a direita e praticamente a 4 dedos do osso externo para a esquerda. É claro que cada indivíduo vai sofrer alguma variaçãozinha de acordo com essas posições, mas teoricamente é exatamente essas posições. Logo, lá no seu quadrante, tá? Lá no primeiro quadradinho, esse aqui, a gente chama ele de hipocôndrio direito, aonde a gente vai encontrar o lobo hepático nessa parte aqui. Logo, bem no meio, abaixo do nosso osso externo, que se localiza aqui, nós temos o epigástrico, tá? O vulgo conhecido como boca do estômago, tá? O epigástrico, aonde a gente tem exatamente a passagem do esôfago e o início do estômago, tá? E um pouquinho do baço nessa região aqui. Já no hipocôndrio esquerdo, a gente encontra o fundo do estômago e também um pouco do baço nessa região para cá. Logo abaixo do hipocôndrio direito, nós temos a região lateral direita, aonde ele pega principalmente a curvatura do duodeno, mais a parte ascendente do intestino grosso, tá? E região umbilical ou mesogástrico, que é o meio, tá? Que é essa região aqui, onde ele pega todo o intestino delgado, e a região lateral esquerda, onde ele pega a porção descendente aqui do meu intestino grosso. Agora, nos seus últimos 3 quadrantes, nós temos a região inguinal, onde pega principalmente o apêndice vermiforme, né, o vulgo apêndice, aquele que inflama, que a gente chama de apendicite, tá? Ele é encontrado nesta região aqui, do lado direito, e também alguns ligamentos importantíssimos aqui na nossa região inguinal. O hipogástrico, ou região púbica, onde se encontra alojado aqui a maioria dos órgãos genitais femininos, tá? E no caso aqui do sexo masculino, vai encontrar principalmente a parte sigmoide do intestino grosso e um pedaço do reto. E a região inguinal esquerda, tá? Onde ele também pega aqui os ligamentos inguinais. Então, esse é a nossa divisão do nosso abdômen em 9 partes, aonde de forma muito mais específica do que os quadrantes, nós conseguimos determinar as posições, né, de cada órgão. Isso é extremamente importante quando nós formos apalpar esse abdômen para a avaliação abdominal mais minuciosa, né, para detectar alguma anomalia, alteração, dor aí para este paciente. Esse nosso corpo humano, dentro da sua posição anatômica, tá, a gente consegue delimitar
o que a gente chama de planos de delimitação e secção do corpo, tá? Aonde é determinado o que é superior, o que é inferior, o que é lateral direito, lateral esquerdo, anterior e posterior. Então, imagina-se, igual a figura aqui do lado, imagina-se esse corpo humano, né, na posição anatômica, envolto em um sólido geométrico, tá? E no caso, um paralelepípedo em forma geométrica, aonde tudo que está à frente aos olhos a gente chama de anterior, tudo que está atrás da cabeça a gente chama de posterior. Claro que existe algumas delimitações, ou seja, algumas secções que cortam nesse corpo, que daí sim vai determinar exatamente de que ponto a que ponto é anterior e de que ponto a que ponto é posterior. Então, para ficar de forma mais didática, imaginamos nós dentro de um cubo, tá? Aonde tudo que nós vemos para frente a gente chama de anterior, né, à frente dos nossos olhos, tudo que está atrás do nosso corpo a gente vai chamar de posterior, tudo que está abaixo dos nossos pés nós vamos chamar de inferior e tudo que está acima da nossa cabeça a gente chama de superior. As laterais é a mesma coisa. Quando a gente tudo que está ao lado esquerdo a gente chama de lateral esquerda e tudo que está do lado direito nós chamaremos de lateral direita, tá? Numa próxima imagem eu tenho aqui só uma representação específica, o nosso corpo humano, aonde ele determina aqui o que a gente vai chamar de anterior, tá? Que vai ter o plano que a gente chama de plano frontal, ou seja, tudo que tiver nesse plano frontal a gente chama de anterior. Nós temos, ou seja, anterior e posterior, que está atrás. O plano lateral, que é o plano lateral direito e esquerdo. E o superior e inferior, ou melhor, que a gente chama de plano transverso. Então, quando nós pegamos a nossa posição anatômica, nós imaginamos como se fosse um eixo tridimensional, onde nós temos um eixo Y, que corta nosso corpo ao meio em duas partes, direita e esquerda. Nós temos também, imagina só, um plano, um corte que corta nosso corpo bem no meio, que determina superior e inferior, e nós temos um plano que vai cortar o nosso corpo, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, a nível de orelha, para ficar mais fácil, como se fosse um corte que pega de orelha, ombro e desce aqui ao lado da coxa, onde ele divide o nosso corpo em anterior e posterior. Então, voltando à imagem aqui, nós vamos ter nesse xizinho, para ficar mais fácil de entender, nós vamos ter em específico aqui o cruzamento desses planos que vai determinar o que é anterior e o que é posterior. Logo, nós temos aqui essa linha bem no meio, imagina você que é uma faca que está cortando aqui, tá, esse lado, que ele vai dividir o nosso corpo em direita e esquerda. Imagina vocês que eu tenho uma faca que passa do lóbulo da orelha e vai descendo pelo ombro, passa aqui por uma região chamada trocânter maior, lateral do joelho e lá o nosso maléolo, o tornozelo, que divide o nosso corpo em anterior, tudo que está aqui para cá dessa linha, e posterior, tudo que está para cá dessa linha. E um eixo e uma faca, uma estrutura que corte o nosso corpo a mais ou menos a nível de umbigo, da região umbilical, onde ele vai dividir nosso corpo em região superior, tudo que está para cima do umbigo, e região inferior, tudo que está para baixo do umbigo. E com isso a gente consegue determinar aqui os nossos planos, tá? E além dos planos, tá? A gente existe aqui o que a gente chama de direção anatômica, tá? Ou seja,
De onde a onde? Para onde eu olho que vai de um ponto A um ponto B. No caso, nós temos a direção que a gente chama de crânio caudal, tá? Aí fica fácil. Crânio, cauda, ou seja, de cima para baixo. Tudo bem? De superior para inferior. Crânio, caudal. Direção lateromedial. O que é isso? É a direção que ela vai do lateral para o meio. Lateromedial. Eu posso falar médio-lateral? Também posso, mas é do meio para lateral. Tá? E o último que a gente chama de proximal ou distal. Para a gente conseguir entender essa parte de proximal ou distal, a gente precisa dividir o nosso corpo em duas partes, tá? O que a gente chama de esqueleto apendicular e esqueleto axial, certo? Esqueleto apendicular ou região apendicular, a gente tem cabeça, pescoço, tronco. E axial, nós temos os membros. Tudo que estiver próximo à região do tronco ou cabeça, ou melhor, do esqueleto apendicular, a gente chama de proximal. E tudo que estiver longe dessas regiões, a gente chama de distal, tá? Isso, ele muda conforme a minha orientação. Ou seja, se eu der um ponto de referência, tudo que tiver próximo àquele ponto de referência, a gente chama de proximal. E tudo que estiver longe daquele ponto de referência, a gente chama de distal. Se eu não der um ponto de referência, o esqueleto apendicular ele fica, tá? Como se fosse aí o nosso ponto de referência. Tudo bem? Então, para entender isso de uma melhor forma, fica fácil a gente entender assim: eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B e eu tenho um ponto C. O ponto B, ele está proximal ao ponto A. E o ponto C, ele está distal ao ponto A, ou seja, mais longe, tá? Então, tudo que estiver mais longe a gente chama de distal, tudo que estiver mais próximo a gente chama de proximal. Tudo bem? Nós temos os planos de secção, que é exatamente o que a gente estava comentando agora há pouco, aonde ele divide o nosso corpo em partes, tá? Imagina vocês como se fosse uma faca passando no nosso corpo e dividindo ele sempre em duas partes, tá? Então, nós temos o plano que a gente chama de plano mediano, que também posso chamar ele de plano sagital, tá? Que é esse aqui que nós estamos conversando agora, ele corta o nosso corpo no meio, vindo da onde? Lá do meio da nossa cabeça, descendo pelo osso do nariz, passando pela ápice nasal, passando pelo mento, pelo osso do tórax, descendo pelo abdômen bem certinho, ali no meio da cicatriz umbilical e terminando lá na sínfise púbica. Ou seja, ele divide esse corpo em direita e esquerda. Isso é o plano medial, tá? Nós temos o plano frontal, ou também conhecido como plano coronal, esse plano frontal, que também pode ser o plano coronal, tá? Ele divide o nosso corpo em anterior e posterior. Lembra que eu falei lá da posição anatômica, dentro de um cubo geométrico, tudo que está à frente dos nossos olhos a gente chama de anterior, e tudo que está atrás dos nossos olhos, atrás da nossa cabeça, a gente chama de posterior. Isso desde que eu não tenha
né? No caso, um ponto de referência. Se eu não tenho ponto de referência, tudo que tiver à frente do meu meato auditivo, ou melhor, à frente da minha orelha, a gente vai chamar de anterior. Então imagina que há um corte dividindo o nosso corpo que passa pela minha orelha, desce pelo lóbulo da orelha, aquela parte onde põe o brinquinho, tá? Desce pela região do ombro, acrômio para ser mais específico, que passa aqui, aquele osso bem em cima do nosso ombro, corta bem a lateral do nosso tórax, corta a nossa perna bem no meio e vai terminar aqui no maléolo, tá? Que a gente chama que é o tornozelo. E ele divide em porção anterior e porção posterior. Tudo bem? E também existe o plano transverso, que é ele que vai determinar o que é superior e o que é inferior. Esse plano transverso, ele passa, para ser bem exato mesmo, praticamente a 2 dedos abaixo da cicatriz umbilical. Ou seja, se a gente apoiar algo nessa região, tá, o nosso corpo ele vai manter em equilíbrio, ou seja, eu tenho duas partes iguais para cada lado. E ele divide esse nosso corpo em superior e inferior. Não sei se vocês notaram, mas nesta figura, a mão, ou seja, metade do antebraço, aqui, ó, metade do antebraço, se a gente for considerar o plano transverso, na onde ele está passando, ele é considerado como inferior, tá? Metade do meu antebraço. Mas isso, se eu considerar esse plano transverso nessa região aqui. Esses planos, tá? Ele se movimenta sempre de acordo com o meu ponto de referência. Então, sempre que eu referenciar algo, tá? Eu posso determinar a posição desse plano, seja ele o plano mediano, seja ele o plano frontal, seja ele o plano transverso, mas desde que eu referencie. Por exemplo, se o meu plano transverso estiver passando, né, lá na minha linha do nariz, então, nariz do hominho, vamos passar o nosso plano transverso aqui. Passou o nosso plano transverso aqui, considera-se que tudo que está nessa direção é inferior e tudo que está nessa direção é superior. Lembrando, e tome nota, que eu preciso referenciar da onde ele está passando. Então, os planos, ele vai se movimentar, tá? E ele vai se mexer conforme as minhas orientações do corpo. Esses planos, eles são muito utilizados, mas muito utilizados mesmo, na anatomia radiológica. Na anatomia radiológica, principalmente os exames de imagem mais avançados, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, eles são realizados através de cortes. Então, são feitos cortes, né, na estrutura do corpo, e essa estrutura é visualizada ali. E esses cortes seguem exatamente os planos, tá? Então, a gente tem aqui do plano mediano, que ele divide o nosso corpo em direita e esquerda, aqui na figura número 3, tá? Nós podemos considerar que tudo que está do lado de cá é considerado como direita e tudo que está do lado de cá é considerado como esquerda, tá? Independente da altura que está esse corte. Já que no meu plano coronal, tá, que é o número 2 aqui, ele está cortando um pouquinho à frente do lóbulo da orelha. Então, se a gente for visualizar, a orelha está aqui. E ele está cortando logo à frente dessa orelha. Então, eu posso considerar que tudo que está aqui para trás é posterior e tudo que está aqui para frente é anterior, tá? Então, esses planos, eles se movimentam e é de extrema importância o entendimento dele, principalmente para que a gente consiga interpretar os cortes aqui da nossa
a anatomia radiológica. E aqui no 1, nós temos o corte transverso, tá? Aonde a nível de órbita, né? Então eu tenho aqui essa imagem, são os olhos, a nível de órbita, quase pegando um pouquinho só o lóbulo da orelha, aonde tudo que eu posso considerar que aqui para cima é superior e aqui para baixo é inferior. Tá? Então, há necessidade e é de extrema importância o entendimento desses planos de limitações e secções do corpo para que a gente consiga interpretar os exames de imagem e até para que nós consigamos falar sobre as regiões de uma forma universal aí para todos os da área da saúde. E o nosso corpo, ele possui várias cavidades, tá? Essas cavidades são aonde alojam-se os nossos órgãos, tá? Nós temos aqui na representação uma cavidade que a gente chama cavidade abdominal, tá? Aonde é alojado todos os órgãos que estão aqui dentro da minha cavidade abdominal. Intestino, rim, estômago, fígado, toda a parte genital masculina, feminina. Aqui na área da região torácica, ou melhor, cavidade torácica, aonde está localizado ali os pulmões, o nosso coração, os grandes vasos, né? A aorta, a veia cava superior, veia cava inferior. E nós temos também a cavidade craniana e a cavidade espinal ou espinhal, que faz com que aloje e sustente, na verdade, todo o nosso encéfalo, bem como todo o nosso sistema nervoso central. Beleza? Então, a função exata de cada cavidade, tá? Ela vem como proteção desses órgãos, que no caso são as estruturas ósseas que formam as paredes dessas cavidades, tá? E também de separação dos órgãos, ou seja, para que o pulmão não se misture com a cavidade abdominal, o sistema nervoso central não se misture aqui com a cavidade nasal, com a cavidade oral, tá? Então ela vem para nesse sentido, bem como também sustentação desses todo o nosso sistema, desses nossos órgãos que estão ali todos sustentados, tá? A divisão entre a nossa cavidade torácica e a nossa cavidade abdominal, ela é feita através de um músculo que a gente chama de músculo diafragma, tá? Esse músculo diafragma faz com que haja essa separação dessas duas cavidades. Já a cavidade craniana com a cavidade espinhal, elas não têm separação, elas se comunicam, já que todo o meu sistema nervoso central eles se encontram interligados, eles não são separados. Por isso há uma comunicação aqui entre essas duas cavidades. Mesma coisa acontece com a cavidade oral e com a nossa cavidade nasal. As duas se comunicam numa região que a gente chama de faringe, tá? Aonde a gente tem em meios comum a passagem tanto do alimento como também a passagem do ar. Tudo bem? Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A nossa aula vai ficando por aqui. Fico à disposição de vocês e agradeço a paciência. Muito obrigado, até mais.